Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Muito já se disse e se escreveu sobre Jesus e o seu Evangelho. O nobre espírito Joana de Ângeles, por intermédio da mediunidade de Divaldo Franco, celebrando os 2000 anos do seu nascimento, fez um oportuno estudo à luz da psicologia profunda sobre a sua vida e sua mensagem, nesta magnífica obra. Em análise cuidadosa apresenta a sua perfeita identificação com os dois conteúdos psicológicos do animus com a anima, o que dele fez o ser ideal e modelar para a humanidade. Outro sim, projeta luz sobre as sombras coletiva e individual que dominavam seus dias e os seus conterrâneos, gerando dificuldades para o seu ministério. Firmada nas excelentes colocações expostas por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, comenta um item de cada capítulo desse livro extraordinário da doutrina espírita, conclamando o indivíduo à mudança de comportamento e de atitudes perante a vida. Incompreendido, assediado pela astúcia e perversidade, perseguido tenazmente, jamais se deixou atemorizar ou desviar-se do objetivo para o qual viera, conseguindo perturbar a astúcia dos adversários inclementes com respostas sábias e lúcidas, calcadas no reino de Deus, cujas fronteiras se ampliavam albergando todos os seres humanos sedentos de justiça, esfaimados de paz, carentes de amor. E nunca foi ultrapassado. Superior às conjunturas que defrontava pelo caminho incólume as tentações do carreiro humano, por havê-las superado anteriormente, apequenou-se sem diminuir a própria grandeza, misturando-se ao povo e destacando-se dele pelos grandiosos atributos da sua realidade espiritual. Exemplo da perfeita identificação da anima com o animus, ele é todo harmonia que cativa e arrebata as multidões. Mas não se permitiu impedir o holocausto para o qual viera, nem o padecimento de muitas aflições que se impuseram, para ensinar elevação espiritual e moral, desprendimento e abnegação àqueles que o quisessem seguir. Jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles em que ele esteve com as criaturas, sofrendo com elas e amando-as, ajudando-as e entendendo-as, ao tempo em que tomava exemplos da natureza e, na sua pauta incomparável, cantava a melodia extraordinária da Boa Nova. E ainda hoje a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem, ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ou que anelam por melhores dias, imulando-os em prosseguimento da tarefa e em autossuperação, ambicionando a plenitude. Historicamente são muito escassas as referências a Jesus. Flávio Josefo, por exemplo, historiador do povo hebreu, ao terminar o século e por ocasião do ano 62, quando foi lapidado o discípulo Tiago, informou com expressiva síntese: Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo, aí encerrando a breve referência. Posteriormente, na sua obra Antiguidades Judaicas, entreteceu mais amplas considerações, que parecem haver sido melhoradas. Nesta época viveu Jesus, um homem excepcional, porque realizava coisas prodigiosas. Conquistou muitos adeptos entre os judeus e até entre os helenos. Quando, por denúncia dos notáveis, Pilatos o condenou à cruz, os que lhe tinham dado afeição não deixaram de o amar, porque ele apareceu-lhes ao terceiro dia, de novo vivo, como os divinos profetas o haviam declarado. Nos nossos dias ainda não acabou a linhagem dos que, por causa dele, se chamam cristãos. No século II, Tácito, famoso historiador romano, nos seus anais, retratou as justificações de Nero a respeito do incêndio da cidade, que ficou devastada no ano 64 d.C., através das seguintes palavras: Nero procurou os culpados e infligiu refinados tormentos àqueles que eram detestados pelas suas abominações e que a multidão chamava cristãos. Este nome vem de Cristo, que o procurador Pôncio Pilatos entregou ao suplício. Mais tarde, em memorável carta ao imperador Trajano, Plínio, o jovem, comentando os ritos cristãos, detalhou: reúnem-se numa data fixa, antes do nascer do sol, e cantam o dor, que muito bem soube fixá-los na obra incomparável de que se fez responsável. Esperando que a contribuição, que ora apresentamos ao caro leitor, possa despertar estudiosos da psicologia profunda para a atualização dos ensinamentos de Jesus, e aprofundamento das questões por ele abordadas, rogamos-lhe, na condição de nosso amigo inconfundível e terapeuta excelente que nos inspire e guarde na incessante busca do autoburilamento e da autoiluminação, que nos são necessários. Salvador, 30 de junho de 2000. Joana de Ângeles.
Com o presente livro desejamos comemorar modestamente os 2000 anos do nascimento de Jesus na Terra, trazendo a sua mensagem libertadora de amor para toda a humanidade. Nota da autora espiritual. 1. Soberanas leis. Capítulo I, item 3. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Mateus 5:17. A lei natural, que vige em todo o universo, é a lei de amor, que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. O cosmo equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada, porque procede de uma causalidade inteligente que tudo estabeleceu em equilíbrio. Essa ordem espontânea é sempre a mesma em toda parte, expressando-se como modelo para a conquista integral de todas as coisas, particularmente do eu profundo, que dorme em latência nos seres aguardando os fatores propiciatórios à sua manifestação. No começo é sombra dominante, geradora de impulsos automáticos, inconscientes, herança dos períodos Niente dominadora em desserviço das admiráveis imagens que revestem o pensamento original e podem ser decodificadas pela moderna psicologia profunda, como também pela psicanálise, retirando os mitos nela existentes e configurando os arquétipos que prosseguem no inconsciente individual e coletivo de todas as criaturas humanas. Jesus não foi o biótipo de legislador convencional. Ele não veio submeter a humanidade nem submeter-se às leis vigentes. Era portador de uma revolução que tem por base o amor na sua essencialidade mais excelente e sutil, e que adotado transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. As do seu tempo eram leis injustas e condenatórias, punitivas e impiedosas, que viam o ser humano apenas como um animal passível de domesticação, e quando se lhe patenteava a rebeldia, tornava-se merecedor de extermínio para o bem da sociedade. Mormente que as paixões da sombra, envolvente dos legisladores e seus tribunais, sempre preponderavam nas decisões criminosas, não menos merecedoras de reparação do que aquelas que pretendiam injustiçar. A superioridade espiritual e moral de Jesus entendeu a necessidade, não a primazia desse código perverso, e submeteu-se, pois que ele viera também para dar exemplo dos postulados que recomendava, considerando respeitáveis os profetas e legisladores que estabeleceram essas leis nos seus respectivos períodos. Todavia, ele trazia uma nova versão da realidade, centrada no ser imortal, procedente do mundo espiritual e envolvendo, o que alterava a estrutura da justiça, que não mais deveria ser punitiva destrutiva, mas educativa e reabilitadora. O ser humano erra por ignorância ou rebeldia, sob os estímulos do ego autodefensor, sem conhecimento profundo do significado existencial, do valor de si mesmo. Mergulhado em sombra, esse lado escuro da personalidade sobressai-se e impulsiona ações que estão destituídas da razão e da compaixão, desnaturadas nas bases e dominantes na essência. O ensinamento de Jesus fundamenta-se na evolução do self, iluminando a sombra e vencendo-a. Ele vem buscar o ser humano no abismo em que se encontra, priorizando os valores éticos e espirituais e deixando à margem as compensações egóicas, porque aquele que já desfrutou de felicidade e não a soube repartir com o seu próximo, terá menos possibilidade de fruí-la depois da vida física. Todos os objetivos da Boa Nova que lhe trouxe centram-se no futuro do espírito, na sua emancipação total, na sua incessante busca de Deus. Tornando-se o caminho, a sua é a verdade que conduz à vida, à plenitude, ao armazenamento de sabedoria e de amor. Na conquista desse objetivo, não importam os preços e testemunhos, os impositivos das legislações, mesmo quando arbitrárias e injustas, porque são transitórias. No entanto, diante da consciência cósmica, a escala de valores é feita mediante condutas essenciais, aquelas que são do ser em si mesmo responsável e assumem as consequências dos seus hábitos perante a vida. Todo o seu verbo está exarado em linguagem programada para resistir aos tempos de evolução do pensamento. 2. O reino. Capítulo 2, item 2. O meu reino não é deste mundo. João 18:36. O mundo, examinado sob a óptica teológica à luz da psicologia profunda, é um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Do ponto de vista teológico ancestral, é possuidor de um significado secundário e perturbador para o espírito, que o deve desprezar e mesmo odiá-lo. Essa visão originada no cristianismo primitivo, encontrou, na ignorância medieval, o seu apogeu, estimulando os crentes a renunciá-lo,
deixando o corpo consumir-se pelas enfermidades degenerativas e pelo abandono a que era relegado como passaporte para a glória celeste. Tomou parte da sua família de Lázaro, da Betânia, aceitando as gentilezas de Maria e advertindo com bonomia a preocupada Marta. Em momento nenhum levantou a sua voz para maldizer o mundo, para condená-lo, antes propunha respeito e consideração pela sua estrutura conforme ele próprio se comportava, comedido e afável. Mas que o seu reino não era deste mundo transitório, relativo, material, por definitivo, uma grande verdade. Ele viera para que os homens conhecessem a realidade, estes que, de origem pastoril e nômade, não tinham, ao tempo de Moisés, condição para entendê-la, necessitando, antes, do rigor de leis severas a fim de comportar-se com equilíbrio após sucessivos períodos de escravidão, nos quais amolentaram o caráter, a conduta, a existência sem ideal de crescimento e dignificação. Na visão da psicologia profunda, embora ele se referisse às esferas de onde procedia, o seu reino também eram as paisagens e regiões do sentimento, onde se pudessem estabelecer as bases da fraternidade, e o amor unisse todos os indivíduos como irmãos, conquista primordial para a travessia, pela ponte metafísica, do mundo terrestre para aquele que é de Deus e nos aguarda a todos. Humanizado, ele enfrentava os desafios e compreendia a sombra que pairava sobre o discernimento das pessoas, qual ainda ocorre na atualidade expressivamente. A ignorância da realidade predomina nos jogos dos interesses servis, deixando sempre os seus áulicos profundamente frustrados por não encontrarem neles tudo quanto creiam necessitar para estarem em harmonia. Essa busca de coisa nenhuma, a que se atribui demasiado valor, sempre conduz à solidão, ao desespero, ao vazio existencial, perturbando as melhores aspirações de beleza e de realização pessoal. Não foram poucos os indivíduos que desejavam instalar aquele reino por ele anunciado no próprio coração. Fascinavam-se com a sua eloquência, com a lógica da proposta libertadora e logo recuavam, ante um mas, que abria condição para optar pelos interesses das paixões a que estavam acostumados, iludindo-se quanto a improváveis possibilidades de retornarem ao seu convívio. Um jovem queria segui-lo e era rico. Sensibilizado, afirmou que deixaria tudo e até mesmo daria os seus bens aos pobres pela alegria de o acompanhar, mas, naquele momento, tinha outros compromissos que pretendia atender, após os quais se resolveria pelo que fazer corretamente. E se foi. Outro moço sintonizou com o seu chamado, experimentou a sensação indizível da sua presença harmônica, mas, seu pai havia morrido e ele estava obrigado a sepultá-lo, escamoteando o motivo real, que era receber a herança, e também se foi. 10 leprosos haviam recebido seu aval para a recuperação orgânica, e seguiram jubilosos, cantando hosanas, mas, só um voltou para agradecer, e não se sabe se ingressou nas fileiras da Boa Nova, porque outros objetivos o esperavam. E também se foi. A multidão que o exaltou no momento da entrada triunfal em Jerusalém, desapareceu aos primeiros sinais. 3. Realeza. Capítulo 2, item 4. Tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. João, 18:37. A sombra coletiva sempre impõe aos homens e mulheres que lhe padecem as injunções, mediante aquela que lhes é própria, a disputa pela conquista dos lugares transitórios de proeminência e domínio no concerto social e na cultura de cada época, elevando os pigmeus atormentados que se notabilizam pelas excentricidades ou astúcias, perversidades ou heranças ancestrais para, deslumbrados e iludidos, exibirem o triunfo externo sobre as demais criaturas, embora, muitas vezes, sob os camartelos da frustração, do vazio existencial, das tormentosas ambições desmedidas. Ser rei significava, no passado, a conquista de uma condição que se atribuía como divina, conforme os para essencial do seu ministério, em razão da consciência da sua realidade, por onde transita desde então, aprisionado ao corpo, mas inteiramente possuidor da faculdade de sintonia e contato com essa causalidade. A sua trajetória é desenhada na certeza da vida espiritual, aquela que aguarda a todos, a que se insere no contexto das realizações, por ser fundamental na constituição dos ideais e das perspectivas da vida. O seu apostolado fixa-se no objetivo ôntico espiritual, no despojar dos condicionamentos e impregnações do trânsito corporal,
que representa a aprendizagem para alcançar a destinação que aguarda as criaturas terrestres. Não houvesse a vida futura, nenhum significado existiria em sua vida, em todas as vidas, no esforço hercúleo para erguer o ser humano do seu primarismo e recomendar-lhe a incessante luta pela transformação moral, pela aquisição de mais apuradas percepções psíquicas, que se constituem elementos básicos para a constatação desse desiderato. Essa meta, que deve ser alcançada, justifica todas as dificuldades e desafios existenciais, explicando a justiça de Deus ante os acontecimentos humanos. A ignorância dos contemporâneos de Jesus a respeito da vida espiritual era muito grande e ainda hoje existem teimosas resistências, que preferem aceitar o filósofo Jesus ao embaixador de Deus, com a missão específica de derruir as barreiras que dificultam a compreensão da essencialidade da existência corporal, das lutas que devem ser travadas com otimismo, superando em cada uma delas os patamares por onde cada um transita, buscando o mais elevado nível de realização interior. Para aqueles indivíduos, as compensações eram imediatas, como consequência de uma vida saudável ou não, em forma de privilégios ou de desditas, e remotamente examinando a possibilidade de uma variante eterna, de que tinham pouquíssimo ou praticamente nenhum conhecimento. Submetidas às revelações proféticas aos impositivos históricos e culturais das necessidades prementes pelas quais lutavam, não havia realmente preocupação com o mundo causai, com a face espiritual profunda do ser em si mesmo. Por isso, contentavam-se com as suas querelas, ambições e correspondentes resultados terrestres. Em razão desse limite de entendimento, o homem Jesus evitou aprofundar as lições libertadoras, oferecendo aquela que é essencial e está sintetizada no amor sob todos os pontos de vista considerado, preparando o advento de uma futura nova era, que se apresentaria através da expansão dos fenômenos mediúnicos, com o advento da psicologia espírita defluente da doutrina codificada por Allan Kardec. Jesus é o rei desse mundo real, que se manifesta através dele em cada momento, que transcende ao convencional e habitual, de cujo entendimento, e somente assim, tem sentido a existência corporal, portanto, acima dos interesses e disputas mesquinhas do que a transitória e onde fermentam as paixões. Ele aceitaria uma coroa de ironia, porque não necessitava de nenhuma que lhe cingisse a cabeça, pois que a sua era uma trajetória superior, sem enganos, sem prejuízos, Sua governança permanecia após a morte do corpo físico, sem vicissitudes, sem malquerenças. Além das formulações corriqueiras e comezinhas está sempre presente a sua realeza e todos a bendizem, conformam-se com ela e pretendem alcançá-la, por sua vez, a fim de não experimentarem angústia ou perturbação, ansiedade ou desequilíbrio. O cetro e a coroa que expressam o reino de onde ele veio e para onde deseja conduzir as suas ovelhas como pastor gentil que irá apresentá-las ao Supremo Criador, é o amor que encerra as mais completas aspirações existenciais do ser humano. Nele não há lugar para condutas extravagantes e exigências descabidas, antes proporciona a segurança de si mesmo no desempenho dos programas e condutas que a cada um dizem respeito. Hálito divino, vibração que equilibra o universo, o amor é a essência fundamental para a vida sob qualquer forma em que se expresse, liame de vinculação de todas as formas vivas com a sua fonte geradora. Graças a essa energia constante que pulsa no cosmo, se apresenta como identificação harmônica com as demais expressões de vida, em um verdadeiro hino de louvor e de engrandecimento ao psiquismo divino que a concebeu e elaborou. Integrando as moléculas como condição de força de atração para a formação do conjunto, no ser humano é o sentimento mais profundo de afetividade que fomenta a felicidade e desenvolve o progresso, transformando a face áspera do planeta e desgastando as arestas das imperfeições que predominam em a natureza animal, a fim de se revelar em plenitude aquela outra que é de ordem espiritual. Foi esse reino de amor que Jesus homem veio instalar na Terra. Dessa forma, sem rebuços contestou ao interrogante atormentado, sob o impacto da sombra, envolvido pelo seu lado escuro da personalidade doentia. Sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade, que na sua definição profunda e penetrante é Deus. 4. Diversidade de moradas. Capítulo 3, item 3, há muitas moradas na casa de meu pai. João, 14:2. A ingenuidade medieval explicava que as estrelas fulgurantes no infinito eram lâmpadas mágicas para iluminarem a noite por misericórdia de Deus.
O conceito geocêntrico do universo expressava o limite imposto pelo grau de desenvolvimento cultural e intelectual dos seres ainda presos aos interesses da sobrevivência em ambiente físico, social, político e religioso hostil e castrador das expressões de liberdade, de conhecimento e de felicidade que sempre se encontram íncitos nos seres humanos. Os dogmas perversos naquela cultura ainda primitiva, na qual predominava a força do poder temporal, mesclado com o religioso disfarçado nas sombras coletivas dos dominadores, impediam a compreensão do ensinamento de Jesus que procedia de outras esferas, portanto, de uma feliz morada que a mente humana de então não dispunha de meios para entender. Vivendo níveis de consciência muito primitivos, em sono e com leves sonhos, não era possível alcançar outros degraus, em razão do conhecimento e do pensamento se deterem nos estágios primitivo e mitológico, que constituíram base para o estabelecimento de alguns princípios religiosos mais compatíveis com as necessidades existenciais, relacionando-os interpretativamente com as propostas morais e espirituais neotestamentárias. Sem recursos para libertar o espírito que vivifica da letra que mata, os teólogos mantinham as mentes encarceradas na sujeição às palavras e aos decretos audaciosos de reis e papas dominadores, antes que aos nobres postulados libertadores da consciência livre de pés, conforme Jesus viera a ensinar, estabelecendo o primado do espírito como fundamental para o progresso da humanidade. A Terra, então, considerada como centro do universo, era o núcleo fundamental do pensamento cultural e religioso, estabelecendo que o reino dos céus se desenhava em torno do globo como se fosse também um dos áulicos girando à sua volta, sempre acima, porque abaixo se encontrava o inferno de punição eterna, compatível com a sombra coletiva encarregada de coibir o desenvolvimento e o comportamento da sociedade. O homem, escravo de outros homens, mesmo que vivendo em liberdade, encontrava-se-lhe submetido e servil, sem o direito de alcançar a própria identidade, confundida nos conflitos ancestrais que o inconsciente coletivo e individual liberava em contínua aflição. A Terra, segundo a mentalidade religiosa daqueles dias, era um vale de lágrimas, um lugar de desterro, naturalmente para alguns, aqueles que eram submetidos indefensos, enquanto aqueles outros que assim se expressavam locupletavam-se nos gozos ou deixavam-se arrebatar pelos conflitos masoquistas em que se consumiam, perdidos nos transtornos emocionais e sexuais que os perturbavam. Tornavam-se cruéis, em consequência, impondo castrações dolorosas que ainda remanescem através dos tempos em inúmeras condutas individuais e de diferentes grupos socioculturais. A cristologia em que se fundamentava a Igreja Antiga, e ainda permanece, apesar das atuais conquistas indiscutíveis da astrofísica, considerando Jesus Deus, em total embriaguez conceptual que se opõe à realidade de Jesus homem, Filho e não Pai, não se diluindo no mistério da Santíssima Trindade, próprio ao pensamento mítico ancestral, considerava que essas moradas poderiam ser identificadas como o paraíso, o purgatório e o inferno, para onde eram recambiadas as almas após a morte física de acordo com a sua fidelidade ou não cumprimento dos postulados evangélicos. A pobreza e a aridez desse pensamento fanático olvidavam ou condenavam todos os povos nos quais as propostas de Jesus não haviam chegado e onde, por sua vez, predominavam os excelentes ensinos também libertadores de Krishna, Buda, Lotse, Confúcio, Hermes Trismegisto e muitos outros missionários do bem e do amor, cujas vidas expressavam a grandiosa anterioridade de sua procedência. Seus ministérios eram significativos e prenunciavam o momento de Jesus, que lentamente se inscreveria nos tempos afora, ampliando aqueles ensinamentos que o precederam. Na perspectiva da psicologia profunda, todos eles foram libertadores das sombras coletiva e individual, sucando o solo do ego para deixar que desabrochasse o self e todas as suas implicações na consciência geral. Psicoterapeutas especiais preconizavam o amor e a sabedoria como métodos essenciais para a plenitude, embora sob diferentes colocações que, sem dúvida, levam à mesma unidade do pensamento condutor da divindade. Intuídos pela percepção extrasensorial, e alcançando o estágio luminoso, contribuíram decisivamente para o adiantamento espiritual de milhões de vidas que se encontravam na ignorância da realidade, e alteraram o comportamento geral, deixando marcas especiais de entendimento das divinas leis e da regência do cosmo. Disciplinando a vontade mediante experiências psíquicas vivas e intercâmbio seguro com os espíritos, alcançaram a realidade e embriagaram-se de alegria no corpo,
de que se utilizavam momentaneamente a fim de retornarem ao estado de plenitude definitiva que haviam antegozado. Na meditação e na educação dos instintos conseguiram desprender-se parcialmente dos zelos retentivos da matéria, mesmo enquanto a habitavam, trazendo das esferas vivas por onde transitavam as mais belas lições de harmonia e de felicidade, que constituíam motivo e atração para o retorno após a execução dos compromissos vivenciados no mundo. Jesus os sabia, e denominou-os como ovelhas que não pertencem a esse rebanho, referindo-se aos presunçosos contemporâneos que se atribuíam a paternidade divina com desdém pelos demais povos, que certamente teriam outra ascendência, o que constitui um absurdo, partindo-se do pressuposto de que Deus é Pai e Criador de tudo e de todos. A existência terrena deve ser vivenciada com prazer e emoção, em face da riqueza de experiências que oferece, auxiliando o espírito a desenovelar-se das faixas inferiores das paixões. Não se trata do prazer que se afigura como vício, crime ou hediondez, mas da conduta daquele que o frui, não se deixando devorar pelo hedonismo imediatista, mas experienciando o júbilo dos gozos que estimulam ao avanço e compensam os cansaços e desaires dos empreendimentos humanos. Jesus homem não apresentou métodos, técnicas, condutas especiais para conseguir seu reino. Ele é tudo isso, viveu todas essas expressões, apontando as muitas moradas que existem na casa do Pai. Referiu-se, indubitavelmente, aos mundos habitados que povoam o universo, graças aos milhões de galáxias que surgem umas e se consumem outras absorvidas pelos buracos negros, exaltando a incomparável e insuperável glória da criação. Quanto mais primitivo o princípio espiritual, mais grosseiro é o mundo em que deve habitar, a fim de experimentar o desabrochar dos conteúdos psíquicos nele jacentes, que se vão desenvolvendo conforme os fatores mesológicos e circunstanciais, guiado pelo fatalismo da evolução que nele existe, ascendendo na escala da evolução e transferindo-se de um para outro mundo conforme a necessidade do seu progresso que jamais se encontra estanque. Mundos, sim, existem, que podem ser considerados infernais, tendo-se em vista as condições de habitabilidade, para onde são recambiados os espíritos calcetas e renitentes, que sintonizam com o seu psiquismo, ali depurando-se dos instintos mais acelvajados, porém, ascendendo depois a outras instâncias purgatoriais, menos severas e mais compatíveis com o programa de desenvolvimento espiritual até alcançar aqueles que são felizes, onde não mais existem dores nem vazios existenciais, infortúnios ou ambições inúteis. O bem e o mal, essa dualidade luz e sombra, em que se debate o espírito humano, representam o futuro e o passado de cada ser humano no trânsito evolutivo. O primeiro, a luz da psicologia profunda, é o autoencontro, a liberação do lado escuro planificado pelo conhecimento da verdade, enquanto o outro são as fixações do trânsito pelos instintos primários, que ainda vicejam nos sentimentos e na conduta, aguardando superação. Examinando-se o planeta terrestre, onde se debatem as forças do bem e do mal, constatamos ser ele uma escola de provas e de depurações cujas lições de aprimoramento ocorrem mediante o império do sofrimento, mas que podem converter-se ao impositivo do amor em conquistas permanentes, felicitadoras. Na razão direta em que o self predomina sobre o ego, e as lições de Jesus são essenciais a essa mudança, a essa superação de paixões, menos materializado se torna o espírito, que aprende a aspirar a mais altas especulações e conquistas ambicionando o infinito. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda procedente de outra morada ditosa e superior à terrestre, denominada Reino dos Céus, Jesus homem, exemplo de amor e de abnegação, sem subterfúgios e com decisão, veio convidar as suas criaturas a segui-lo, pois que, somente assim alcançariam Deus pelo conhecimento e pelo sentimento, integrando-se no psiquismo superior que dele dimana. Com toda justeza, portanto, considerando a ignorância humana, e elucidando quanto à necessidade da plenitude, explicitou que há muitas moradas na casa de meu Pai, em convite subliminar, ao mesmo tempo direto, para que todos se empenhassem por alcançá-las. 5. Renascimentos. Capítulo 4, item 25. Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. João 3:3. Jesus, em qualquer situação em que se apresenta no Evangelho, é sempre o psicoterapeuta por excelência, o instrutor incomparável que penetra o âmago do aprendiz com a lição que transmite o companheiro paciente e generoso,
O mestre que vivencia todas as informações de que se faz mensageiro. Jamais a sombra coletiva dos tempos em que viveu assumiu qualquer papel no comportamento que mantinha diante daqueles que o buscavam. Profundamente conhecedor da natureza humana em que se lhe desvelava ao olhar percussiente e penetrante, utilizava de linguagem correspondente ao grau e à necessidade do interlocutor. Tanto recorria às imagens simples e cativantes das redes do mar, dos lírios do campo, das sementes de mostarda, da videira e das varas, num simbolismo inigualável, quanto àquela de profundidade de conceito e de forma, recorrendo às expressões diretas e complexas com que demarcava o ministério, abrindo perspectivas futuras. Consciente da revolução que deveria provocar nos espíritos humanos, considerava-os a todos dignos do contato com a mensagem libertadora, preparando os dias por vindouros e fincando os alicerces da sabedoria no cerne mais sensível de cada interessado. Em Jerico, acompanhado por uma turba multa que se disputava aproximar-se dele entre empurrões e xingamentos, um cego bradou por misericórdia, temendo perder a oportunidade em comum, e apesar dos obstáculos que o impediam de acercar-se, foi atendido, recuperando a vista ante o deslumbramento de todos. Em Gadara, atravessando um cemitério abandonado, chamado nominalmente por uma legião de espíritos infelizes, confabulou com eles, aplacando-lhes a fúria e curando o alienado por obsessão. A um sacerdote mesquinho que desejou experimentá-lo, interrogando o que deveria fazer para entrar no reino dos céus, ele devolveu a pergunta, interessado em saber o que estava escrito na lei, e, após os enunciados apresentados pelo interrogante, estabeleceu que é necessário fazer ao próximo o que desejaria dele receber. Ante a pertinácia sofista do astuto, que fingia ignorar quem era aquele a quem se referia, narrou a incomparável parábola do bom samaritano, lecionando psicologia profunda de amor sem discriminação. A Nicodemos, que era rabino e doutor da lei, fato, mas interessado em conhecer a verdade, desnudou-a com audácia, quanto à necessidade de nascer de novo, de volver ao proscênio terrestre, a fim de reeducar-se, de reconsiderar atitudes, de aprofundar conhecimentos, de libertar o eu profundo dos fortes grilhões do ego, sempre hábil na maneira de esconder os próprios interesses, dissimulando a adesão, quando apenas foge a transformação a que se deve submeter. Um estudo acurado de lógica rompe a forma em que se expressou, não deixando margem à dúvida, antes revelando ser esse renascimento a chave de penetração no conhecimento da realidade, que decifra o enigma do destino humano e apresenta a causalidade dos fenômenos orgânicos, emocionais e psíquicos conforme se expressem no processo de crescimento moral. Através da reencarnação, o ser aprimora os conteúdos íntimos, lapidando as arestas e libertando-se das várias camadas de inferioridade por onde transitou ao longo da jornada evolutiva, quando se foi despindo dos condicionamentos e impulsos para alcançar a consciência da razão e do discernimento, antegozando o período futuro da intuição ou integração na consciência cósmica. Naturalmente, há muitos renascimentos em uma mesma existência. A cada momento o ser psicológico renova-se, quando trabalhado pelos valores éticos e libertado da sombra que o confunde, constituindo esse esforço uma nova existência de conquistas e de transformações a que se submete. No entanto, nenhuma paráfrase pode substituir o sentido profundo do nascer da carne, do nascer do espírito, qual o vento que sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Nicodemos, despertando ante a resposta, compreendeu-a de tal forma que, lúcido, volveu a interrogação. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Porque era mestre entre os doutores e intérprete da lei, não lhe poderia ser estranha essa informação, porquanto a tradição já exarara em outra maneira de expressar esse fenômeno. Agora, porém, era discutido sem qualquer escamoteação ou subterfúgio, diretamente, a fim de que ficasse estabelecida a diretriz que ilumina os meandros mais escuros do comportamento humano e projeta a misericórdia nas mais graves ocorrências agressivas e infelizes. A psicologia espírita, apoiada na experiência de laboratório, semelhantemente a outras doutrinas palingenésicas, toma o nascer de novo como paradigma para a sustentação da divina justiça e para o mecanismo experiencial da conquista do eu profundo, cada vez mais sutil e triunfador sobre as dificuldades do processo de desenvolvimento pessoal, demonstrando que todo efeito provém de uma causa semelhante, e a cada semeadura corresponde uma colheita equivalente.
Inutilmente a precipitação dogmática tentou elucidar que a resposta referia-se à notícia da ressurreição, quando após a noite da morte raiaria a madrugada da continuação da vida, permitindo àqueles que sucumbiram volverem à realidade espiritual. No seu sentido integral, a ressurreição se apresenta na mensagem neotestamentária sob dois aspectos: a daqueles que retornam em corpo espiritual e confirmam a sobrevivência da vida, e a outra, em que o espírito se reveste de matéria, a fim de dar prosseguimento aos processos da conquista de patamares mais elevados do sentimento íntimo. A primeira se apresenta como ressurreição dos mortos, enquanto a segunda se expressa como ressurreição da carne, mediante o retorno em corpo físico, estruturalmente constituído pelo espírito que o veste. Essa realidade propõe à psicologia profunda nova interpretação dos conteúdos conflitivos da personalidade e da existência da sombra, porque originários no grande rio caudaloso da evolução espiritual, através da qual o ser experiencia diferentes estágios, vivenciando diversas expressões fenomênicas compatíveis com a manifestação de consciência até quando adquire a lucidez. Muitos dos distúrbios psicóticos e neuróticos, superficiais ou profundos, estão sediados nas estruturas vibratórias das vivências transatas, quando houve delito ou tragédia, que se imprimiram nos painéis do inconsciente profundo, as tecelagens ultradelicadas do perispírito, e ficaram adormecidas nos refolhos do ser ou programaram a organização psicofísica com os fatores correspondentes à necessidade de terapia moral. Aprofundando-se a sonda na investigação da origem de algumas psicogêneses de diferentes enfermidades físicas, emocionais e psíquicas, defrontar-se-á com a existência da vida antes do berço e a sua continuação após o túmulo. Todos os seres animais e humanos experimentam esse impositivo dos renascimentos sucessivos de forma a se aprimorarem e alcançarem o estado de consciência cósmica. Jesus homem, que nunca se reencarnara antes na Terra, apresenta-se-nos como ser integrado, que houver adquirido conhecimento e amor, e vier a experimentar provações e ultrajes, a fim de conseguir êxito na tarefa que lhe fora confiada por Deus, como administrador e condutor do planeta em que se hospedava. Havendo logrado superar as paixões anteriormente, enfrentou a sombra coletiva, sem tormento da presença da sombra pessoal, pela faculdade de encontrar-se em posição superior, não obstante, sem fugir a todas as provocações e perseguições, asperezas e confrontos, sofrendo e compreendendo essa necessidade característica do comportamento humano, que ele viera para modificar. E nenhum recurso é mais poderoso e didático do que aquele através do qual alguém oferece a própria vida, a fim de conquistar aqueles que recalcitram e estão empedernidos na mesquinhez do egoísmo e na cegueira do orgulho mórbido. Esse homem Jesus, perfeitamente ao alcance do entendimento humano de todos os tempos, tornou-se o protótipo que deve ser seguido e vivido, ao tempo em que, atraente, arrasta para o seu convívio todos aqueles quantos se encontram sob o magnetismo da palavra e da vida com que lhes brinda. A reencarnação, desse modo, é também processo psicoterapêutico de amor divino, de justiça magnânima, que a todos faculta os meios de evoluir a esforço pessoal, dignificando e identificando cada criatura com as suas conquistas pessoais intransferíveis, que se desenvolvem mediante a liberação da retaguarda das trevas de ignorância e de perversidade no rumo de um permanente presente de realizações e de paz. Esse Jesus homem desvelador dos escuros meandros do ser profundo, não se apresenta hoje como ontem, na condição de miragem, de ser mitológico e impenetrável, misterioso e complexo, mas sendo um aliado do homem e da mulher aflitos da estrada do progresso. Não realiza por eles as espinhosas tarefas que lhes dizem respeito, não os liberta da inferioridade à passe de mágica, de arrependimento ou de valores terrestres. Apesar disso, benigno e amoroso, ensina como conseguirem a autoestima, a autoiluminação, a autoentrega, facultando-lhes encontrar a paz e vivê-la. Libertador de consciências propõe que cada um supere a própria sombra, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o que pode significar limpar-se das mazelas conflitivas mediante a psicoterapia do amor e da caridade, desfrutando desde logo de harmonia plena. 6. A desgraça real. Capítulo V, item 24, pois que serão saciados. Mateus 5:6. Desgraça é todo acontecimento funesto, desonroso, que aturde e desarticula os sentimentos, conduzindo a estados paroxísticos, desesperadores. Não somente aqueles que se apresentam trágicos,
mas também inúmeros outros que dilaceram o ser íntimo, conspirando contra as aspirações do ideal e do bem, da fraternidade e da harmonia íntima. Chegando de surpresa, estiola a alegria, conduzindo ao corredor escuro da aflição. Somente pode avaliar o peso de angústias aquele que lhes experimenta o guante cruel. Há, no entanto, desgraças e desgraças. As primeiras são as que rompem desarticulando a emoção e desestruturando a existência física e moral da criatura que, não raro, sucumbe ante a sua presença, ou aquelas outras, que não são identificadas por se constituírem consequências de atos infelizes, arquitetados por quem ora lhes padece os efeitos danosos. Essas, sim, são as desgraças reais. Há ocorrências que são enriquecedoras por um momento, trazendo alegrias e benesses, para logo depois se converterem em tormentos e sombras, escassez e loucura. No entanto, quando se é responsável pela infelicidade alheia, ao trair-se a confiança, ao caluniar-se, ao investir-se contra os valores éticos do próximo, semeando desconforto ou sofrimento, levando ao poste do sacrifício, ou à praça do ridículo, a isso chamaremos desgraça real, porque o seu autor não fugirá da própria nem da consciência cósmica. Assim considerando, muitos infortúnios de hoje são bênçãos, pelo que resultarão mais tarde, favorecendo com paz e recuperação o déspota infrator de ontem, em processo de reparação do mal praticado. Sobre outro aspecto, o prazer gerado na insensatez, os ganhos desonestos, as posições de relevo que se fixam no padecimento de outras vidas, o triunfo que resulta de circunstâncias más para outrem, os tesouros acumulados sobre a miséria alheia, os sorrisos de embriaguez dos sentidos, o desperdício e abuso ante tanta miséria, constituem fatores propiciadores de dolorosos efeitos. Portanto, são desgraças inimagináveis, que um dia ressurgirão em copioso pranto, em angústias acerbas, em solidão e deformidade de toda a ordem, pela necessidade de expungir-se e reeducar-se no respeito às leis soberanas da vida e os valores humanos desrespeitados. O homem Jesus não poucas vezes chamou atenção para essa desgraça, não considerada, e para a felicidade, por enquanto envolta em problemas, mas única possibilidade de ser fruída por definitivo. Todos os que choram os famintos e os sequiosos de justiça, os padecentes de perseguições, todos momentaneamente em angústia, logo mais receberão o quinhão do pão, da paz, da vitória, se souberem sofrer com resignação, após haverem resgatado os compromissos infelizes a que se entregaram anteriormente, e geradores da situação atual aflitiva. Aqueles, porém, que sorriem na loucura da posse, que se locupletam sobre os bens da infâmia e da cobiça, que são aplaudidos pelas massas e anatematizados pela consciência, oportunamente serão tomados pelas lágrimas, pela falta, pelo tormento. São inderrogáveis as leis da vida, constituindo ordem e harmonia no universo. O homem Jesus, não poucas vezes, diante dos falsamente venturosos, dominadores de um dia, assim como dos amargurados e desditosos, chorou o pranto da compaixão e da misericórdia, por conhecer as causas desencadeadoras de uma como de outra conduta, no futuro chegando ou no presente agindo, inexoravelmente. No Horto das Oliveiras misturou suas lágrimas com a sudorese sanguinolenta pela dor experimentada e por compaixão pelos seus algozes, que não sabiam o que estavam fazendo. Não se tratava de um decídio, como se vem tentando impor ao pensamento histórico, mas de um crime hediondo, e este é sempre cruel e perverso, quando praticado contra todo e qualquer indivíduo, pior ainda, quando desencadeado contra quem somente amou, justo e pacífico, havendo vivido sob as tenazes da impiedade, do despeito e da vingança dos inimigos gratuitos. Aquele homicídio traria, como ocorreu para Israel, consequências funestas, por haverem os seus filhos perdido a oportunidade rara, ademais por transformarem em hediondez por capricho de raça, orgulho de prestígio político, interesses comerciais do templo. O homem Jesus chorou, sim, várias vezes, o que, aparentemente, não é uma atitude masculina, a qual a chancela da tradição havia investido de frieza ante os acontecimentos, de insensibilidade diante das ocorrências. Em muitas academias de medicina do mundo, por muito tempo se convencionou que o esculápio devia ser alguém que não participasse emocionalmente do drama do seu paciente, que não se envolvesse com ele, para que se fizesse profissional, como se fosse possível dissociar o humano do social, o ser em si mesmo daquele que desempenha o papel de curador.
resultaram consequências terríveis naqueles homens e mulheres que se viram obrigados a asfixiar as emoções, anular os sentimentos e parecer estátuas de sal diante da dor do seu próximo. Não poucos se neurotizaram, se debilitaram, se autodestruíram. O médico é sacerdote do amor, que deve curar não apenas mediante os conhecimentos acadêmicos e as substâncias de laboratório, mas sobretudo através do sentimento de humanidade, de compaixão, de solidariedade, de convivência, de sorriso, de entendimento e fraternidade. Quase todos os pacientes necessitam mais de uma palavra de consolação do que de um barbitúrico, de um antibiótico ou de um outro medicamento restritivo, mesmo porque, não poucas enfermidades resultam da somatização de conflitos, de problemas e aflições não extravasados. Um sorriso e uma palavra gentis são tão poderosos para acalmar uma dor quanto um anestésico. Jesus terapeuta sabia-o, e por isso participava, sentia, compartilhava, convivia, discutia, escutava a dor de todos quantos dele se acercavam. Nunca os impediu, nem mesmo as criancinhas bulhentas e irresponsáveis na sua infantilidade, abrindo os braços para recebê-las, por entender que muitas negativas e atitudes rudes para com elas transformam-se em vigorosos traumas que surgirão no futuro. Há fome de amor e de compreensão, mais talvez do que de pão e de justiça, porque a sua presença na Terra é resultado da ausência desses sentimentos geradores das injustiças sociais, morais e econômicas. Quando os sentimentos de solidariedade humana se tornarem ativos no organismo da sociedade, multiplicando os bens acumulados que serão distribuídos equanimemente, não haverá escassez de alimentos nem de paz, porque todos os homens se sentirão irmãos, protegendo-se e ajudando-se uns aos outros com o mesmo espírito de direitos e desincumbência de deveres. A maneira providencial para vencer-se a desgraça de qualquer tipo é o comportamento no presente, mesmo que a preço de sacrifício e renúncia, construindo-se o futuro harmônico. O Canto das Bem-aventuranças é o poema de maior destaque na constelação dos discursos de Jesus. Nele começa a real proposta da Era Nova, quando os valores éticos serão realmente conhecidos e respeitados, facultando ao ser humano compreender a transitoriedade do carro físico a que se encontra atrelado momentaneamente e a perenidade da vida em outra faixa vibratória. Jesus, que vivia as duas dimensões com naturalidade, transitando de uma para outra através do pensamento, testificou a necessidade de superação do invólucro carnal, convidando a que se acumulassem os tesouros morais, que nada consegue destruir, nem se oxidam ou se perdem. Ele próprio, embora respeitasse os bens terrenos, nada amealhou para si, nem se preocupou com o dia de amanhã do ponto de vista econômico, material. Certamente não conclamava a imprevidência, induzindo ao parasitismo social, mas demonstrando a inutilidade de alguém afligir-se pela aquisição do que era secundário em detrimento do indispensável. Por isso mesmo harmonizou as duas necessidades. Durante o outono e o inverno trabalhou na carpintaria que herdara do genitor terrestre e, nos dourados e perfumados dias de primavera e verão, distribuiu os luminosos recursos que lhe foram legados pelo Pai Criador. Não se permitiu a ociosidade nem se facultou o desperdício, e contemplando a multidão de famintos de pão, peixes e frutas secas, concluiu, que eles serão saciados no reino da justiça plena e da harmonia perene. 7. O jugo leve. Capítulo 6, item 7. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Jesus humanizado é o grande médico das almas, que as conhecendo em profundidade, apresenta a terapia recuperadora, ao tempo que oferece a libertadora, que evita novos comprometimentos. Conhecendo a causalidade que desencadearia as aflições, que são consequências funestas das ações anteriores infelizes que as geraram, propõe como recurso melhor, para a total liberação do seu contingente perturbador, a conquista da luz interna, superando toda a sombra que campeia nas consciências. Essa claridade incomparável capaz de anular todos os prejuízos e evitar novas projeções de sofrimentos é o cultivo do amor, sustentado pela oração que se converte em canal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. Com esse recurso incomparável, a docilidade no trato com o semelhante permite que as forças espirituais que promanam das imarcessíveis regiões da plenitude alcancem a intimidade daquele que ora, nele produzindo o milagre da harmonia e da claridade interior permanentes. O homem Jesus,
absolutamente lúcido e conhecedor do self que lhe mantinha a organização humana, era todo luz, não havendo qualquer espaço sombra, o lado escuro que devesse ser penetrado, a fim de erradicar mazelas, desde que houvera superado em experiências multifárias nas esferas superiores de onde provinha. Encarnando-se na Terra, não fugiu ao confronto com as imposições dominantes entre os seus coevos, mantendo-se imperturbável, mas não insensível aos seus desmandos e reflexões, loucuras e infantilidades evolutivas, razão por que procurava extirpar do cerne das vidas que o buscavam os agentes geradores das aflições que as esmagavam, e os levavam à hediondez, ao crime, à mentira, ao ódio, novos desencadeadores de futuras inquietações. O seu fardo se fazia leve, porque estruturado em claridade diamantina, sem qualquer contingente de tormento, ensejando alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento irradiante que cindia toda a treva. Nele estavam os recursos valiosos para a saúde espiritual, consequentemente, de natureza moral, emocional, física. O ser humano é o somatório das suas aspirações e necessidades, mas também o resultado de como aplica esses recursos que o podem escravizar ou libertar. A predominância da sombra, ou do lado escuro, é efeito compreensível da ignorância ou do acompliciamento com o crime, derivado da preservação dos instintos primários em predominância no seu comportamento. Enquanto não seja diluída essa sombra, facultando o entendimento das responsabilidades e dos compromissos que favorecem o progresso, mas se aturde na escuridão aquele que deseja encontrar rumos que não são visíveis. A sua existência se torna um pesado fardo para conduzir, um tormento mental e conflitivo na consciência entenebrecida. O amor, que significa conquista emocional superior, rompe a densidade da ignorância, enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento. Mediante o amor, o ser descobre o sentido existencial, tornando-se humano, isto é, adquirindo o sentimento de humanidade com libertação da alta carga de animalidade nele prevalecente, compreendendo a necessidade de compartilhar com o seu irmão o que tenha, mas também de repartir quanto enriquece. Através da oração identifica-se com outras ondas psíquicas e impregna-se de energias saturadoras de paz, bem como enriquecedoras de alegria de viver e de crescer no rumo da plenitude. A soberba, filha dileta do egoísmo, que lhe faculta atribuir-se um valor que ainda não possui, cede lugar à humildade, que o ajuda a visualizar a grandeza da vida e a pequenez em que ainda se debate, incitando a coragem e a abnegação, como devotamento às causas de enobrecimento em que se engajará, buscando os objetivos reais agora vislumbrados e fascinantes. Toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora, total e sem recuo. Ele não se detém à borda do problema, mas identifica-o, despertando o problematizado para que não reincida no erro, no comprometimento moral com a consciência, a fim de que não lhe aconteça algo pior, quais sejam a amargura sem consolo, a expiação sem alternativa, o impositivo do resgate compulsório. Esse homem singular sempre foi peremptório na proposta da decisão de cada um, respeitando o livre-arbítrio, o direito de escolha que é inalienável, definindo os rumos da felicidade terrena, que prosseguiriam no reino dos céus, ou demonstrando que através do sofrimento resignado, bem vivido, já se devassavam as fronteiras do reino, embora ainda no mundo físico. Essa visão de profundidade define o Messias Nazareno como a luz que veio ao mundo e o mundo a recusou, preferindo a densidade do nevoeiro envolvente e alucinante. Sóbrio e austero, sem dureza ou crueldade, sempre compassivo, mas não conivente, demonstrou pelo exemplo como viver sem equilíbrio e morrer sem serenidade, mesmo que através de qualquer flagício imposto. Ninguém houve que mantivesse tanta serenidade na alegria da pregação da Boa Nova, sem a exaltação que tisna a beleza do conteúdo da mensagem ou receio de que ela demorasse a se implantar no coração da humanidade, não importando o tempo que fosse necessário, o que, realmente, é de significado secundário. O espírito é eterno, e a relatividade temporal é sempre sucedida pela sua perenidade. Feliz aquele que opta por experimentar o bem-estar no momento em que respira e entende, desditoso aquele que, conhecendo a forma para tornar-se pleno, posterga a oportunidade, aguardando os impositivos inevitáveis da sujeição e do sofrimento para resolver-se pelo adquirir o que rejeitara anteriormente. Sobre outro aspecto, ele nunca se apresentou como solucionador de problemas, antes invitou todos a fazerem a sua parte,
a se responsabilizarem pelos próprios deveres, tornando-se o educador que sempre se fez compreender, nunca transferindo responsabilidades que a cada qual pertencem, como mecanismos falsos para atrair ou gerar proselitismo em torno da sua pessoa. Diferindo de todos os demais homens, não se revestiu de aspecto excêntrico ou tomou atitudes aberrantes para chamar a atenção, mantendo-se sempre o mesmo, preservando o critério da seleção natural pelo mérito de cada discípulo que se lhe associasse ao ministério. Era compreensível, portanto, que a comunidade judaica do seu tempo e a sociedade quase em geral de todos os tempos não aceitassem o seu método. Acostumados que se encontram os homens ao vazio do comportamento moral, às concessões da mentira e da bajulação, aos esconsos compromissos seletivos, viam e ainda veem alguns indivíduos como um violador dos costumes, infelizes, é certo, que predominam nas consciências ensombradas de governantes insensatos e das massas desgovernadas. Não obstante, ele permaneceu fiel ao seu compromisso, sem o alterar para iludir ou arrebanhar simpatizantes. Sua austeridade e misericórdia conquistavam naturalmente sem promessas mentirosas nem concessões inúteis, dando o primeiro sinal para o despertar para a verdade, passo indispensável para futuras revoluções internas que seriam operadas no cerne de cada qual. É incomparável Jesus, o responsável pelo fardo leve, em razão da sua autoridade moral, ainda não totalmente reconhecida pela psicologia profunda como o homem de palavras claras, de ensinamentos sem dubiedades, de vivências sem recalques ou fugas. Veio instruir e consolar mediante o exemplo de dedicação, jamais se acomodando ao modus vivendi e operandi, abrindo sulcos novos no solo dos corações para neles ensementar as palavras seguras e medicamentosas para a preservação da saúde e da vida. Ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir dos ideais de beleza, não ceder espaço ao mal, não negociar com as sombras, permanecendo-se verdadeiro, luminoso, de consciência reta, decidido, eis a sua proposta, conforme ele próprio a viveu. Sendo o caminho, único, aliás, para chegar-se a Deus, não teve outra alternativa senão afirmar, vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. 8. O maior. Capítulo 7, item 6. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. Mateus 18:4. O supremacia do ego conduzindo o indivíduo faz que este se aferre às paixões primevas, das quais decorrem as ambições descabidas, os interesses mesquinhos, as quimeras. Encharcado pelos fluidos grosseiros da matéria, o ser tem dificuldade de superar esses impositivos, disputando, na área das lutas pueris, a supremacia da sua vaidade e dos procedimentos que lhe caracterizam a faixa de evolução moral ainda retrógrada. Ocultando a sombra, mantém-se vinculado aos formalismos, às tradições, às aparências, embora os conflitos subreptícios em que agoniza. A necessidade de impor-se, de destacar-se no grupo social anula o discernimento, abrindo campo mental e emocional para fruir gozos e lucros pessoais em todos os empreendimentos nos quais se vê envolvido. Resultado da sombra coletiva é que se responsabiliza pelos comportamentos doentes dos povos, a sua diluição exige contínuos esforços, de modo a se aclararem as situações amesquinhantes que têm pairado sobre a sociedade no transcurso dos tempos. Lentamente, porém, o deutropismo atrai homens e mulheres nobres que rompem com o status quo perturbador, apresentando horizontes felizes que conduzem à reabilitação do ser humano, facultando-lhe mais amplas conquistas de harmonia e dignidade. Jesus enfrentou essa terrível herança ancestral em soberano governo sobre as consciências dos seus contemporâneos. Submetidos aos caprichos das leis arbitrárias e punitivas, na sua crueldade e rudeza, estabeleceram a relatividade dos valores humanos, o que, de certo modo, ainda permanece na Terra, especialmente quando da irrupção das guerras hediondas que submetem uns à dominação de outros permitindo-se subestimar aqueles que lhes não pertencessem à casta, à raça, à religião, em famigerados preconceitos que os dividiam e amesquinhavam os considerados inferiores. No rol das propriedades estabelecidas nessa sociedade primitiva e em processo de crescimento moral, as mulheres, as crianças e os escravos não desfrutavam de quaisquer direitos ou de mínima consideração, antes servindo como alimárias desprezíveis. Subestimados,
constituíam carga que se poderia vender, transferindo-se de mãos sem o menor respeito pela sua condição de humanidade. A identidade predominante era da força brutal, remanescente da selvageria que se impôs nos primórdios do desenvolvimento antropológico. A sombra coletiva conduzia ao desvario, ao total vilipêndio do sentido humano de comportar-se e de conduzir o seu próximo. Jesus, o homem nazareno, se deparou com essa terrível situação.